Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, O Banquete, Platão. Bom, isso aqui é uma das obras do Platão em que ele fala sobre o amor, e aqui é uma narrativa do Apolodoro, que foi um estudante ateniense, seguia a filosofia do Sócrates, e ele conta que ouviu do Aristodemo, que foi um cara que lutou em Micenas do Peloponeso, sobre um tal de banquete na casa do Agáton. O Agáton foi um poeta trágico grego, né? E aí, nessa festa, meio que foi uma festa depois de um dia de uma festa, eles estavam meio cansados de beber e eles sugeriram que ao invés de beber, eles fizessem cada um discurso sobre o amor. E aí, entre os personagens que estão nesse banquete, que o Aristodemo lembra do discurso, tem o discurso do Fedro, o discurso do Pausanias, o discurso do Erixímaco, o discurso do Aristófanes, o discurso do Agáton e, por último, o discurso do Sócrates. E aí, entre os discursos aqui, cada um vai dando um discurso, um contrapõe alguma coisa do outro, ou acrescenta, mas basicamente eles falam sobre o deus Eros, que seria o deus do amor. E aí eles falam, no início nós éramos um único ser e nós somos divididos em dois, e aí nós vivemos procurando a nossa outra metade, e isso era uma questão de amor, a questão do amor como as coisas belas, daquilo que nós desejamos, a questão do amor como potência, né? Então tudo aquilo que nós fazemos com amor é uma coisa bela. Cada um deles acaba discursando um pouco sobre isso. E por último é o discurso do Sócrates, que é um discurso mais racional em relação ao amor. E aí é curioso porque o Sócrates ele menciona muito a Diotima da Mantineia, que é como se fosse uma mulher que ele conheceu em algum lugar e ele recebia ensinamentos dela. Só que não se sabe muito se essa mulher realmente existiu, mas o Sócrates meio que dizia que ouviu dela para não falar em nome dele e não criar atrito com as pessoas. Então é como se ele fosse falar alguma coisa que discordasse dos outros, mas para não criar uma inimizade entre ele e os outros, ele diz que ouviu de uma outra pessoa. E como discurso racional, ele traz a questão do amor como desejo, né? E eu não tenho como desejar algo que eu não tenho. Então todo amor ele é um desejo por algo que nós não temos. E aí ele entra na questão do deus Eros não ser belo, porque se ele é o amor, ele é desejo, e ele não pode desejar algo que ele não tem. Então ele não pode ter beleza, mesma coisa, ele não pode ter virtudes, então ele coloca o deus Eros, o deus do amor, como sendo a coisa mais baixa possível, porque se ele é desejo, ele tem que desejar tudo que ele não tem. Vira um discurso mais racional, é uma parte bem interessante. E aí, em um determinado momento, entra aqui o Alcibíades, né, que era um amante do Sócrates, ou pelo menos ele se achava um amante do Sócrates, e aí ele também tem que fazer um discurso, só que o discurso dele é um elogio a Sócrates. Só que aí nesse discurso ele começa a colocar as questões de, por exemplo, o ciúme que ele tinha em relação ao Sócrates, a amargura que ele tinha pelo Sócrates não desejar ele. Então ele começa a mostrar ali aquela forma de amor que quando eu quero obrigar outra pessoa a gostar de mim, quando eu acho que os outros me devem alguma coisa. E acaba ficando claro assim no discurso dele porque ele está tentando seduzir o Agáton, que era o poeta, que também era um poeta considerado bonito, né? Então ele faz o elogio ao Sócrates, mas ele começa a dar uma cutucada meio que para o Agáton não acabar gostando do Sócrates. E aí no final ali, o Sócrates faz alguns comentários, né, para poder expor ele, e fica meio que por isso mesmo. Bom, como eu tinha mostrado aí, o livrinho ele é bem pequenininho, né, não é grande coisa, não é uma leitura difícil assim, é um livrinho bacana, mas não tem nada de excepcional, extraordinário para quem já tem mais leitura. Para quem nunca teve contato com leituras assim, que mostram algum tipo de reflexão mais profunda, é um livrinho interessante para começar. Quem quiser ter um pouco mais de reflexão sobre essa questão do amor, o que é, a questão do desejo e tudo mais, então fica aí a recomendação.